Bom, esse é um tema super estratégico, né? Quando a gente fala hoje dos desafios que os integradores enfrentam no dia a dia, as distribuidoras acabam sendo uma barreira, às vezes, um obstáculo, uma dor de cabeça, né? Antes, durante e depois da instalação de um sistema fotovoltaico. E nesse sentido, pela AB Solar, a gente trabalha muito ativamente para, primeiro, levantar os desafios, né? Então, se você é um integrador que está com problemas, entre em contato conosco para dizer quais são esses problemas. A gente coleta essas informações. No site da AB Solar, nós temos, inclusive, uma ouvidoria, né? Que foi uma iniciativa, uma recomendação da Babi, que está aqui conosco, da gente criar essa ouvidoria. Já há vários anos a gente tem essa ferramenta. E mais do que isso, a gente mantém um diálogo muito ativo com a ANEEL e uma cobrança por mais fiscalização e por punição exemplar das distribuidoras que descumprem as regras regulatórias. Importante dizer que a ANEEL estava com uma limitação orçamentária que prejudicou muito a capacidade dela de fiscalizar nos anos anteriores. Mas o orçamento da ANEEL foi recentemente recomposto. Isso significa que a gente espera a ANEEL vai contratar mais profissionais e vai ter mais condições de, em campo, fazer esse trabalho. Além disso, a ANEEL tem aumentado o que a gente chama de convênios com agências estaduais. Regulatórias estaduais, que podem fazer esse trabalho diretamente na sua região para fiscalizar as distribuidoras localmente. Né? Então, acho que essas são ações importantes e a gente, como setor, continuar pressionando para que as distribuidoras cumpram as regras e para que a ANEEL fiscalize e supervisione esse trabalho. Perfeito. Babi, contemplada, quer fazer alguma... Não, eu acho que só um ponto importante, assim, para complementar o que o Rodrigo falou, né, assim, para além da necessidade de fiscalização, eu acho que existe um ponto que é o fortalecimento das instituições do setor. Então, associações fortes, uma agência reguladora forte, elas ajudam também a dar mais segurança e mais efetividade para as normas que a gente tem. A gente vê hoje, por exemplo, uma postura que para mim é absurda, que são as distribuidoras descumprindo determinações da própria ANEEL. Então a agência manda, a distribuidora fala que não vai cumprir, manda de novo, manda de novo. Então acho que isso é sintoma também de instituições que perderam um pouco de força ao longo dos anos. Então acho que muitas vezes o integrador ele vê a ANEEL como uma inimiga, por exemplo. Mas a gente trabalhar para fortalecer muitas dessas entidades e fortalecer as associações setoriais como a AB Solar é uma forma também da gente proteger o setor todo. E aí sobre, né, assim, especificamente sobre essa questão dos descumprimentos, o que eu sempre falo também é que a gente precisa, enquanto empresas do setor, mas também enquanto consumidores, conhecer nossos direitos. E exigir os nossos direitos. Então, por exemplo, tem vários descumprimentos das distribuidoras, seja um orçamento de conexão que veio errado, porque ele não cumpriu as exigências, por exemplo, de estudos da inversão de fluxo previstos no artigo 73A, seja uma obra que atrasou por parte do distribuidor, um faturamento errado feito na conta, tudo isso gera direito a receber uma indenização para o consumidor e o dever de indenizar pela distribuidora. Muitas vezes uma indenização em dobro, por exemplo, quando a gente fala de faturamento errado. Começar a exigir essa indenização é uma forma de desestimular esse tipo de conduta por parte da distribuidora, porque se dói no bolso, Sim. né, a distribuidora vai cada vez mais ficar atenta também a essa questão. Então, acho que existe um lado também que para os integradores e para as empresas do setor criarem o hábito de registrar reclamações, de abrir reclamações, de levar esses problemas, mas também de exigirem os tipos de indenização ou de recomposição financeira que sejam cabíveis. Perfeito. Eu gostei muito da analogia que você fez do vendedor de Fiat Uno e de Mercedes, né? Realmente eu acompanho um pouco o setor e todo mundo... O primeiro a desestimular é o próprio vendedor, né? E queria saber um pouco de você, assim, sobre essa questão da transformação para o armazenamento de energia, né? Se você puder falar até um pouco também do que você falou lá, que eu achei super interessante para a gente poder veicular posteriormente aqui no podcast. Claro. Eu acho que o setor... Acho que tem um ponto importante de dizer que é assim, quando a gente fala que a próxima onda do setor, ou o próximo grande movimento do setor vai ser armazenamento de energia, isso também não é uma coisa que a gente está inventando. Né? É um movimento que aconteceu em todo mundo.
né? Seja como resultado de restrições de uso de rede, seja como resultado da gente ter mais controle para a geração e para a injeção dessas fontes que são variáveis. Na Itália, por exemplo, né, a gente fala muito de inversão de fluxo no Brasil. E aí eu vejo muitas vezes a visão do integrador é falar assim, isso é uma invenção brasileira, isso não existe. Gente, na Itália, desde janeiro, o consumidor que gera a própria energia não pode mais injetar. Por causa de inversão de fluxo de potência. Ele é proibido de injetar na rede. Caramba. Então, eu acho que às vezes a gente ter visão também do que está acontecendo lá fora. Eu tava até falando com o Rodrigo isso hoje mais cedo, né? Por exemplo, o payback de um sistema híbrido solar, módulo, mais uma bateria de 5 kWh aqui no Rio Grande do Norte é de 4 anos e meio. E ou o integrador não sabe disso, ou ele às vezes fala assim, é alto. Não, gente, mas no mundo, assim, o payback é 12 anos, 14 anos, 15 anos. Né? Então, acho que às vezes a gente ter noção do que acontece no mundo também traz pra gente uma visão diferente sobre a realidade. E aí, quando a gente fala dessa onda de armazenamento de energia, isso também não é uma inovação brasileira, não é uma jabuticaba que a gente fala, né? É o que está acontecendo no mundo todo. Os sistemas estão migrando para sistemas híbridos. Não só por uma questão de segurança energética, de blackouts, etc., para evitar queda de energia, né, para o consumidor ter essa opção, mas sobretudo por causa do serviço que essa bateria pode fazer para a rede, da possibilidade de você controlar o momento em que você vai injetar, de você reduzir o seu uso de rede, por exemplo, e reduzir os tributos que você vai pagar na sua conta de luz. Essa é uma dor, inclusive, recente, né, aqui também, por exemplo, falando do Rio Grande do Norte. Então, acho que isso tudo é um movimento muito importante. E aí, nesse movimento, né, a fala que eu tenho feito bastante, e eu repito, né, gente, porque dizem que mãe educa porque repete. Então, eu tô repetindo sempre que possível. Você é a mãe do setor, né? Essa é uma boa, né? Mãe do setor. É que, em geral, o primeiro a desestimular é, de fato, o integrador. Sim. Né? Eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais há 2 semanas falando um pouco sobre saturação de uso de redes. Então, é uma realidade. Algumas áreas de concessão, o Rio Grande do Norte ele tá muito bem posicionado. A gente tem 7% de penetração de geração distribuída aqui no estado, baixo em relação ao resto do Brasil. Mas se a gente olha, por exemplo, para Mato Grosso do Sul, a gente está falando de uma penetração da casa de 62%, 63%. Então, as redes estão passando por desafios. Sim. Bárbara, distribuidora não tem que investir em rede? Tem. Sem dúvida alguma. Mas, de novo, né? Eu acho que uma coisa é a visão sistêmica, outra coisa é o que eu, que tenho uma empresa, que tenho uma folha de pagamento, que vivo disso, tenho que fazer para manter a minha empresa existente também. Então, o armazenamento, ele é uma necessidade. E aí, nessa postagem que eu fiz trazendo essa reflexão, eu recebi muito hate, assim. Muito comentário. Absurdo! O armazenamento não é viável aqui. O armazenamento nunca vai se pagar para um consumidor residencial. Assim, recebi vários comentários assim de empresas, de pessoas que o arroba era assim. Vou inventar, tá, gente? Arroba Marcos Energia Solar. Sim, claramente alguém que trabalha no setor. Né? E aí o que eu digo é, imagina um consumidor final lendo esse comentário. Né? Assim, ele já vai acreditar que aquilo não é viável. E a analogia é essa. Se você entra numa concessionária de carro, por exemplo, para comprar uma BMW, uma Mercedes, um carro, qualquer que seja. Uma casa que você vai olhar, o vendedor não vai virar para você e vai falar assim, é caro. Não vale a pena. Gasta uma gasolina, rapaz! Não coloca esse, não pega esse, não vale a pena. Não, pelo contrário, né? E no setor é isso que a gente faz. Né? Muitas vezes a gente pode ter um cliente que tá ali navegando nas redes, querendo entender mais do assunto, porque ele tá no meu perfil, ele tá no perfil da Besolar, ele tá conhecendo, procurando conteúdos técnicos, e aí ele vai abrir uma postagem, o primeiro conteúdo que ele vai ter vai ser, o primeiro comentário que ele vai ver vai ser de alguém que trabalha no setor falando assim, isso nunca vai se pagar. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa postura que a gente tem, que é uma postura reativa, é uma postura de medo, eu acho que ela é uma postura que vem de um lugar de medo, mas é uma postura que não só é ultrapassada, como vai fazer com que a sua empresa fique ultrapassada. Perfeito. Chegou um aqui. Vou ler para vocês fiquem à vontade para... Rapaz, é uma dissertação. Boa tarde, me chamo Jair. Falando um pouco de BES, que em sua maioria é ofertado por empresas gestoras de mercado livre de energia, creio que o maior problema está na questão contratual, que geralmente amarra bastante o contratante. O custo simulado é totalmente da fornecedora do BES e ficamos reféns
de acreditar que aquele... a dissertação não parou aqui. Calma lá. Ai. Agora foi. Vou repetir, tá? Para poder... Claro. Boa tarde, me chamo Jair. Falando um pouco de BES, em que sua maioria é ofertado por empresas gestoras do mercado livre de energia, creio que o maior problema está na questão contratual, que geralmente amarra bastante o contratante. O custo simulado é totalmente da fornecedora do BES e ficamos reféns de acreditar que aqueles números são reais, com pouquíssimos prazos para questionamento. Os custos de manutenção do sistema são do contratante e existe uma multa significativa caso o teto de consumo seja ultrapassado. Ou seja, os 3% são facilmente revertidos em custos, enquanto quem oferta o BES garante sua receita com um contrato extremamente amarrado. Como fugir desse jogo contratual e cascas de banana para conseguir fazer uma contratação efetiva e verdadeiramente eficiente? Ficou claro? Ficou. Quer começar? Quer que eu comece? Você começa. Bom, obrigado, Jair, pela sua pergunta. Eu vou começar na seguinte linha. Eu acho que nós estamos ainda todos numa fase de início do mercado de armazenamento de energia elétrica do Brasil. E uma coisa que dificulta para você que está na ponta já querendo viabilizar esses projetos no dia a dia é a falta de uma regulamentação clara que te traga uma clareza de quanto valor você consegue extrair dessa energia, dessa bateria ao longo do tempo e como, né? Vai ser só, por exemplo, na energia que você armazena para usar num outro horário em que ela é mais cara, você vai poder oferecer serviços ancilares para o sistema elétrico, né? Apoio para frequência, tensão, ativos, reativos. Tudo isso tem valor em outros países, outros mercados, vira receita para sua bateria. E a gente precisa criar todas essas regras aqui no Brasil que ainda não foram estabelecidas. Então, primeiro ponto, e nesse sentido a AB Solar tem trabalhado muito intensamente lá com a Agência Nacional de Energia Elétrica, na consulta pública 39 de 2023, que vai criar o marco regulatório do armazenamento de energia elétrica. Ela vai ser tão importante para as baterias quanto a resolução normativa 482 de 2012 foi para a micro e mini geração distribuída e depois a lei 14.300. Então precisamos fazer esse trabalho juntos, porque é a partir dessas regras claras que você vai conseguir fazer essas contas com mais previsibilidade. Outra coisa que eu quero comentar a respeito desse tema, para depois também passar a bola para a gente ouvir a visão da Babi, é em relação aos modelos de negócio, né? Então, na verdade, você não precisa ficar refém de um fornecedor ou de uma comercializadora ou de um distribuidor de equipamento. Esse segmento de mercado ele vai crescer muito ao longo dos anos e vão ter muitos parceiros, muitos fornecedores com os quais você vai poder atuar em colaboração, né? Então, busque esses caminhos e por isso que é importante também, Jair, você se capacitar e buscar o conhecimento em outros mercados. O que aconteceu em outros países do mundo que a gente pode trazer para a sua realidade que possam fazer sentido aqui. Por isso, inclusive, a AB Solar, em parceria com o Sebrae, está organizando uma missão, uma delegação de empresários para a China esse ano, para participar do maior evento do mundo de energia solar, que é a SNEC, que vai acontecer em Xangai agora no começo de junho. E lá a gente vai ter condições de visitar fábricas, inclusive de baterias, para conhecer mais de perto essa tecnologia, o que funciona por lá e trazer esse conhecimento para os negócios aqui no Brasil. Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Eu acho que só para complementar, o que eu colocaria eu acho que o armazenamento ele é uma oportunidade para diversos consumidores. Eu, particularmente, não tenho visto ele se limitando a consumidores do Mercado Livre, até porque no mercado cativo, esse consumidor, por exemplo, do grupo A, ele tem uma tarifa ponta e fora ponta também volumétrica, né? Então, ele não tem só uma demanda, por exemplo, ele não tem só uma TUS de ponta e fora ponta, ele também tem uma TE ponta e fora ponta. Então, acaba que a bateria muitas vezes pode trazer mais possibilidade de economia para esse consumidor do mercado cativo do que para um consumidor que já está no Mercado Livre, que já negociou
uma energia a um preço diferente, que se conseguiu comprar energia de uma fonte incentivada, ainda vai ter 50% de desconto na sua demanda. Eu acho que essa é uma questão. Agora, para além disso, né, o que eu acho que a gente precisa entender, falando um pouco também do modelo de negócio, é qual é a oferta que está sendo levada para o cliente. Muitas vezes, quando eu vejo essas questões, já é o fornecedor que está levando, tem um contrato muito amarrado, tem alguma exclusividade, é porque isso está reduzindo a necessidade de investimento pelo cliente naquela tecnologia. Então, o fornecedor vai fazer parte desse investimento, eles vão dividir o CAPEX aí para isso, e aí, eventualmente, vai ter, de fato, alguma amarra contratual, porque o fornecedor ou o investidor tem que conseguir ter algum tipo de retorno por aquilo que ele está fazendo. Não são todas as empresas que querem esse arranjo ou que precisam desse arranjo. Então, acho que, às vezes, procurar outros nichos também de empresas, de mercados, de segmentos, é muito interessante. Uma coisa que a gente tem visto também com muito interessante no mercado cativo é a gente associar a oferta do armazenamento, por exemplo, para um cliente do grupo B, um comércio, com a tarifa branca. Porque a tarifa branca é uma tarifa volumétrica, uma tarifa horária para o consumidor em baixa tensão, que também tem um horário fora ponta, que é o horário branco. E aí, se com a bateria a gente consegue deslocar pelo menos uma parte do consumo desse cliente, ele acaba tendo uma economia ainda maior que ajuda também com que aquele investimento dele no armazenamento tenha um payback ainda mais rápido. Então, acho que tem várias avenidas para você explorar que vão muito além de só levar armazenamento para o Mercado Livre e também que te permite ficar menos refém de eventuais parcerias que você não veja como tão interessantes. Show de bola. O pessoal mandou aqui, só para fechar, tá? Uma pergunta. Como um pequeno integrador com uma empresa de 2, 3 pessoas pode se modernizar e se transformar no integrador 2.0, como vocês falaram lá, né? Porque são serviços, de certo modo, complexos, né? Digamos assim, né? Não é só a instalação ali do painel. Hoje em dia é a parte de Mercado Livre, baterias, etc. Né? Então, como um pequeno integrador consegue se transformar nesse integrador 2.0? A gente tem o nome da pessoa? Não, Não também, né? Excelente pergunta, e primeiro passo é capacitação, é conhecimento, é informação de qualidade, né? Porque, de fato, o integrador que quiser se tornar um integrador 2.0 ou uma empresa focada em serviços, né? Também como a Babi comentou ao longo do evento, ele basicamente tem que sair da sua zona de conforto e buscar essa informação e conhecimento que não está no dia a dia de só fazer energia solar, né? Existe muita informação de qualidade disponível aqui no setor elétrico, né? Que pode ser utilizada como referência, desde as bases oficiais, né? A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por exemplo, para quem quer começar a atuar nessa área, tem uma série de cursos disponíveis, né, que são úteis para quem quer começar, mas tem empresas especializadas que fazem isso com as suas academias, as suas formações voltadas para o setor. E nesse sentido, eu acho que um outro aspecto importante é ele começar a se posicionar, uma vez que ele tem esse conhecimento, como o que eu brinquei aqui de posto Ipiranga do cliente, né, para o setor de energia. Então, ele tem que ser o hub de soluções, ele tem que ser o ponto de busca inicial que o cliente tem quando ele vai pensar em alguma coisa de energia. E quando ele amplia esse escopo, ele não está falando mais só de energia solar, ele está falando de eficiência energética, ele está falando de gestão de demanda, ele está falando de avaliar o Mercado Livre, fala da bateria, que é uma possibilidade, eventualmente trocar sua frota de veículos para uma frota de veículos elétricos, ou mesmo fazer do carregamento de veículos elétricos um novo pedaço do seu negócio, ofertando isso para outros interessados em carregar os seus veículos. Então, é uma virada de chave na cabeça do integrador e uma nova forma de se posicionar no mercado e atuar no mercado no dia a dia. Perfeito. Eu acho que o que eu complementaria é que eu acho que o maior desafio de empresas pequenas é menos a complexidade dos novos serviços e mais o fato de que, em geral, se você é uma empresa de 2, 3 pessoas, você não vai ter alguém para cuidar do seu financeiro, alguém para cuidar do seu comercial, alguém para fazer proposta, ou seja, você tem 2 pessoas ou 3 pessoas que vão fazer tudo na empresa. E aí é difícil tirar tempo para as pessoas se capacitarem para isso, né? Quando eu abri a consultoria em 2018, eu lembro que chegou eu era uma equipe, né? Eu era CEO de mim mesma, CEO da minha própria vida. E eu fazia tudo na empresa.
né? Então eu ia para evento, eu fazia proposta, eu atendia cliente, eu mandava proposta, eu era o financeiro. E aí chegou um momento, por exemplo, que eu percebi que eu não estava faturando. Mas não era porque eu não tinha cliente, é porque eu não tinha tempo de emitir a nota fiscal para o cliente pagar, por exemplo. Então acho que existe um desafio de você ser uma empresa pequena, que é como é que eu vou parar, por exemplo, de bater na porta do meu cliente e fazer proposta pro que tá pagando o meu salário hoje para me capacitar, né? E aí eu acho que tem algumas questões. A primeira é, você pode elencar uma pessoa na sua equipe que você vai começar capacitando, ao invés de capacitar a equipe inteira, porque aí você não paralisa a sua operação para focar nisso. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é, a inteligência artificial tá aí também para nos ajudar, né? Assim, eu acho... Outro dia eu li uma frase que ela era muito boa, que é assim, era focada para um nicho específico de escrita. Falou assim, a inteligência artificial não vai substituir o escritor, mas ela vai substituir o escritor que não usa inteligência artificial. Então, acho que já existem várias coisas que são operacionais do dia a dia da empresa que você pode usar a inteligência artificial para conseguir tentar ganhar mais tempo e liberar esse tempo da sua equipe para que elas possam fazer outras coisas também, isso é importante. E o terceiro é que você não precisa ser uma empresa enorme para conseguir entregar uma análise adequada para o seu cliente. Primeiro porque, você pode usar a inteligência artificial para te ajudar numa parte dessas análises que vão ser feitas. Você pode treinar um agente para fazer isso, enfim, tem várias soluções. Mas segundo, porque o fato de você levar aquela proposta para o seu cliente não significa que é você que vai entregar aquela solução para ele. Né? Então você pode trabalhar também com uma rede de parceiros. Então eu vou fazer uma proposta de um carregador veicular, por exemplo, para o seu comércio. Eu falo, gente, se eu fosse um integrador que eu tenho na minha carteira padaria, supermercado, shopping, loja, eu já teria há 6 meses batido na porta desse povo oferecendo a instalação de um ponto de recarga de veículo. Mesmo que não tenha muito veículo hoje, por exemplo, né? Porque tá crescendo, a frota tá crescendo, os lugares que tem, eles vão se consolidando, ele atrai mais gente. O cara que quer parar pra carregar o carro dele, ele vai ficar mais tempo lá, porque mesmo que seja um super rápido, ele vai demorar pelo menos 40 minutos pra carregar o carro. Então ele vai consumir alguma coisa. Então eu acho que você pode levar a proposta e não necessariamente você tem que ter na sua equipe a pessoa que vai saber instalar aquilo. Né? Você pode fazer a parceria com uma empresa que faz aquilo. O que eu acho que é essencial é você, que tem muito a ver com o que a gente comentou na nossa fala mais cedo aqui no evento, né? Você não terceirizar o seu cliente. Né? Então não é assim, você quer instalar um ponto de recarga. Eu não faço. Vou passar pro Rodrigo. Não, eu faço. Rodrigo, vamos fazer junto? Te manda a proposta, tal, o Rodrigo vai lá e instala. Mas o cliente é seu. Eu vou falar e, de novo, assim, o cliente é o seu maior ativo. Né? Você não pode largar a mão dele. Rodrigo, tá. Foi um teste. Funcionou já. Funcionou dessa vez. Mas ligado aqui. Então acho que essas seriam algumas das sugestões que eu deixaria. Perfeito. Já tá na próxima, já vai direto. Aí não precisa... Segura na mão. Gente, é isso. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigada pelas ótimas respostas. E em breve vai estar aí no Instagram do Polo. Boa. Tá bom? Obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.